Não, calma. César, tua coluna sobre hoje, o que tu pode detalhar mais? Saiba por que o Grêmio vai terminar na frente. Tá. Isso é maravilhoso. Vamos, Colorado, acabamos de ganhar o Brasileirão. O técnico Mano Menezes, a base dessa afirmação, ela se dá por uma situação chamada humildade. Explique. Humildade. O Grêmio Que sabe... isso, cara? O Grêmio sabe do tamanho da sua dificuldade. O Inter ainda não sabe o seu. Ponto 1. Ponto 2. O Grêmio tem o que agregar. O Inter não tem. Terceiro, e isso eu pego informações, inclusive cito informações, inclusive da reportagem e de Wagner Martins, que garante que o Inter deva vender jogadores e que dificilmente vai conseguir repor. Tanto é que eu coloco ali, o Inter tem 3 jogadores muito poderosos, que eu respeito muito. Vitão, Alan Patrick e também o Fernando, jogadores que ganham jogos para o Inter. Então eu acredito que o Inter deva perder um pouco de força e acredito que o Grêmio vai ganhar um pouco de força e isso vai garantir que o Grêmio avance. Ao mesmo tempo, se tu olhar a coluna, tu vai ver que não existe a possibilidade do Inter correr risco de rebaixamento e nem do Grêmio disputar alguma vaga na parte de cima da tabela. Será um campeonato de coadjuvantes para Grêmio e Internacional. Só que eu acredito que o Grêmio vá, no final, chegar um pouquinho na frente do Inter. Ô, Vaguinha, o que tu acha depois dessa explanação? Não, a minha explanação é a seguinte. Já enfrentamos. Cruzeiro também. Já enfrentamos. Grêmio. Já enfrentou. Bom dia a todos. Só que tu tem que colocar um pouquinho diferente, Vaguinha. Não ganhou do Palmeiras, ganhou do Flamengo, ganhou do Cruzeiro no momento melhor, tomou 4 do Corinthians. Nós estamos na frente do Grêmio. Estamos na frente do Grêmio. O que o Inter ganhou... Assim, desse jeito, enfrentando adversários mais fortes, estamos na frente do Grêmio. E empatamos o Grenal na casa de vocês. Na casa de vocês não, na arena. Empatamos lá. O que o Inter ganhou foi um Juventude que... Acabei com a tua coluna em 30 segundos, acabou a tua coluna. Acabou, não. O que é uma tristeza pra mim, porque eu gostaria muito que essa coluna perpetuasse, ficasse mais 2 semanas no ar, porque tu dá sorte pro Inter quando tu fala isso. Na segunda-feira, pós rodada do final de semana, já estará atrás do Grêmio. Na segunda-feira, já estará atrás do Grêmio. César, sabe que eu fico preocupado contigo? Não te preocupa comigo. Eu gosto de ti. Não te preocupa comigo. Porque, cara, tu reincide em erros que erros graves e que tu não aprende com os erros. O Grêmio ganhou do Caxias e vocês transformaram, tu, Keck e outros que entraram no embalo, transformaram o Grêmio campeão em um jogo contra o Caxias. Eu até usei a expressão, se desse um extraterrestre naquela época, o Grêmio foi campeão de tudo. Vocês comemoraram. Agora, vocês ganharam um jogo, cara, com as calças na mão do Santos, e tu escreve uma coluna que o Inter não tem nada a ver com o rolo de vocês. Aí tu bota o Inter no meio pra dizer que o Grêmio vai chegar na frente do Inter. O que o Inter tem a ver com o Grêmio? A competição... um jogo cagado do Santos. Tá rodando cobrança, hein? Esse é o famoso quadro falando mal de Roger Machado, né? Que tem... Agora tem segunda temporada falando mal de Mano Menezes. Tu acha que o Inter tá jogando bem? Vaguinha. E agora tem a segunda temporada falando mal de Mano Menezes. Vocês acham que o Inter tá jogando bem? Tirando a crítica sistemática feita pelo Munari ao Roger Machado, o Roger tem erros pontuais, na minha opinião. Nada que a gente vem aqui para pedir a cabeça dele. Tá fora o Roger, não dá mais. Não, mas ele tem alguns erros pontuais. Eu quero apontar aqui, talvez o principal dessa última semana. Planejamento. A semana foi planejada de forma equivocada. Na minha opinião, né? Na minha opinião. Os caras estão lá, estão trabalhando. Tem um dia a dia, todo mundo sabe disso. Mas, na minha opinião, o jogo contra o Maracanã não podia... O Alan Patrick não podia nem passar perto do Beira-Rio. Muito menos o Fernando. Então, houve erro de planejamento. Aquele jogo ali era para botar a gurizada, né? Tirar os titulares,
preservar alguns titulares, deixar no banco de reservas, mas botar a gurizada com vontade para mostrar serviço. O Inter tinha ganhado aquele jogo de 3-0, tá? Não, e não estou dizendo que não foi por causa do Alan Patrick e por conta do Fernando que o Inter jogou mal. Obviamente que não. Inclusive o Inter melhora com a entrada do Alan Patrick. Só que o Alan Patrick se machuca no jogo contra o Corinthians, que é um preço que ele paga por estar em campo na última semana. É o acúmulo de jogos. Esse é um ponto. Segundo ponto, é nítido que está faltando repertório para o time. Os caras identificaram o que está acontecendo e o Inter tem dificuldade para encontrar uma outra saída. Treinador. Isso é treinador. Algumas substituições feitas pelo Roger, por exemplo, poderia ter tirado o Bruno Henrique. Já tinha cartão. O Thiago Maia sentiu. Ok, tira o Thiago Maia e tira o Bruno Henrique. Alguns outros erros de escolhas, ponto. Agora, a crítica sistemática, tá aqui quem faz, que é o Cristiano Munari. Crítica sistemática, eu elogiei o Roger quando tinha que elogiar. Só que agora, é que eu acho que a gente tem que ver que o Inter não joga bem há bastante tempo, tá? O Inter fora de... Só mais uma coisinha, tá? É verdade que o Inter tomou 5 gols do Corinthians, 5 ou 6? 6. Só que quando tem a expulsão, o jogo tá 2-1 pro Inter. Mas já tinha tido um gol anulado. Já tinha tido um gol anulado, perfeito. Então o Inter tomou 2 gols com 11. O melhor Inter que nós vimos do Roger é um Inter, não é o Inter que marca pressão alta, é um Inter que joga esperando, criando uma arapuca para atacar os lados do campo com velocidade em cima de uma roubada de bola do meio campo. Esse é o melhor Inter. O melhor Inter que nós vimos do Roger até agora, seja no ano, principalmente no ano passado, mas nesse ano o Inter fez bons jogos assim também. O Inter fez um Grenal muito bom na Arena, o primeiro Grenal do... Eu acho até o primeiro Grenal melhor que o segundo, né? Aquele 0-0. O primeiro Grenal foi bem melhor que o segundo. E o Inter cria uma arapuca, fecha um pouco os extremas, ataca a pressão em cima, já numa bola em linha de intermediária e sai em velocidade. E aí, quando o Inter sai, o Inter é perigoso. Eu não vejo essa vontade de, como tu criou, jogar por empate. Não é isso que o Inter Acho que teve em 2 jogos isso. Qual jogo o Inter teve? Inter e Flamengo. Que o Inter Bahia. Se posicionou, mas Inter e Bahia, o Fernando não joga como zagueiro. Mas o Fernando, Inter e sim, Bahia, Fernando numa Bahia boa. no Numa volante. boa. Não, O Inter contra o Bahia, sim. Contra o Bahia. Começa o jogo como volante. E aí o Bahia cria umas 2 ou 3 situações e recua o Fernando. Contra o Bahia, o Inter vai para jogar, o Inter acha que ganha do Bahia lá e o Bahia faz um baita jogo e o Bahia joga o Inter para dentro do gol dele Mas e então, joga o Bahia. por que o Ceni conseguiu jogar o Inter pro gol do Inter? Porque tem por um que o Roger não... cara. Tá, mas por que o Ceni... O Inter não Ceni consegue empurrar o Inter? Os jogos fora de casa. O Ceni consegue... Então, esse é o ponto que eu tô falando. Nós estamos falando dessa. Tá, mas é que não existe... questão. Onde é que tá escrito que é proibido atacar fora de casa? O Inter fora acho de que não casa é joga proibido sempre atacar. se defendendo. Aí o Inter tem... Vou pegar 4 jogos fora de casa. Flamengo, Fortaleza, Bahia, Libertadores, incluindo essa e o Corinthians. Nesses 4 jogos... Concorda que são 4 jogos difíceis. 4 jogos difíceis. Só que daí o Inter disputou 12 pontos e ganhou 3. Tá bom? Será que se a postura fosse ofensiva, tu não conseguia tirar mais pontos? Não sei. Se tu deixar de ter medo? Isso nunca a gente vai saber. Mas a gente sabe que até agora não tá dando certo. O que eu acho é o seguinte, que quando tu posiciona o Fernando como terceiro zagueiro, e talvez seja esse o ponto, falta gente no meio de campo para ter retenção de bola. O Inter não tem mais retenção de bola no meio. A bola não para na frente porque saiu o Borré e entrou o Valência. A característica muda completamente. O Borré é um jogador que participa, que prende zagueiro, que segura a bola, embora não estivesse conseguindo, não estava conseguindo fazer isso, né? O Valência não segura a bola lá na frente. E se tu tem menos jogadores no meio de campo para fazer esse controle e esperar o momento certo de fazer o ataque, pode ser um ponto, entendeu? Pode ser um ponto. Tá faltando gente ali no meio. É visível que o Inter tem um problema de transição, que o Inter tem um problema de retenção de bola. O Roger falou sobre isso. Agora, é responsabilidade toda do treinador isso? De quem? É que o que o César fala, por exemplo... os caras caíram de rendimento no nariz. O César faz o recorte do ano passado. O ano passado, o Inter não marcava tão baixo. O jogo que o Fernando começa a jogar como terceiro zagueiro é no Grenal da ida da final do Gauchão. Depois, no segundo tempo daquele jogo, é o movimento que o Roger faz com o Fernando. Nossa. E depois ele começa a repetir em vários jogos fora de casa e até fez contra o Juventude no Beira-Rio. O ano passado, o Fernando não jogava assim.
Mesmo Inter e São Paulo fora de casa, o Inter marcando em cima do São Paulo, roubando bola no gol do Thiago Maia. Não lembro de nenhum jogo que ele tenha jogado assim. Começou esse ano. Essa é uma Munari, coisa nova. é que tu tá desconsiderando o que para mim é fundamental no jogo de hoje, nos jogos de hoje. O time do Inter no ano passado, ele tinha uma virtude que era jogar uma competição apenas, que permitia que o time tivesse uma intensidade maior do que os seus adversários. Isso eu falei isso aqui muitas vezes, que ia ter dificuldade esse ano. Principais adversários. Esse ano é 0-0 bola ao centro. É isso aí. Por exemplo, com todo respeito aos atacantes do Inter, o Inter não tem um ataque com o Yuri Alberto e Depay. Não tem. O ataque do Inter é o Wesley e o Valência. Sabe qual é a diferença do Valência e do Wesley pro Depay e pro Yuri Alberto? O Yuri Alberto e o Depay são melhores. Não tem. Se tu deixar o Yuri Alberto entre ponta de área e ponta de área, ele é um perigo. Vocês sabem disso. O quantos gols tu já festejou do Yuri Alberto, Vaguinho? Ele fez 200 gols aqui no Inter. Mas ele joga demais. Mas depende do time. Tá, Quando gente, lembra do Yuri Alberto com o Mano, que era chamado de burro, não fazia gol em ninguém? Tá, muito bem. Depende do treinador montar bem o time pro atacante. Tá, pra te dizer, Munari, que tu tá sendo elogiado aqui por algumas pessoas que nos acompanham, tá? Por algumas pessoas. Por algumas pessoas. Não, Não, Munari lúcido, é notícia. parabéns. É notícia. É notícia. Munari Tu tá sendo certo. elogiado, é notícia. Roger precisa ser cobrado, o pessoal elogiando o programa também aqui, o Nick colocando, e o Sidney também comenta, o Munari tá certo. Então você pode mandar sua mensagem, se inscrever Descobrimos aqui no então canal. 3 pessoas que elogiaram o Munari Não, nos tem mais últimos alguns 10 aqui. anos. Tem Só pra não dizer, eu abri minha explanação apontando erros do Roger. O Sim. Roger tem erros, Só tá? pra gente definir Agora, já antes do jogo. Diferente de alguns, e eu não tô falando de ti, tá, Munari? Eu tô falando de alguns colorados, inclusive. Inclusive não, a grande maioria. Tá. Alguns colorados estão assim, ó. O que você tá fazendo? Explica aí. O Inter perdeu? O Inter perdeu? Estão começando a sair. Entendeu? Estão começando a sair e vai acontecer ligeirinho. Se o Inter não conseguir recuperar, vai acontecer ligeirinho. Viu? Mandaram embora o Cudê. Isso vai. Para, que isso aí não ninguém tô nem falando de existe ti. Cudê, gente. Não tô falando de ti. Não Tem que pega, superar não pega esse chapéu. Não é que tu tá criando uma Eu tô briga falando contra que existe. fantasma. Eu tô falando que existe Tu na tem que torcida parar do de Inter. tem que parar de só defender torcida o do Roger. Inter, de torcida porque tu do quer Inter bater eu no Cudê. conheço. Fala do Roger. O trabalho do Roger tem que ser avaliado. mas eu não tô- Esquece o passado. Espera só um pouquinho, mano. Eu não tô falando do Cudê. Eu não tô Mas criticando acabou de o Cudê. falar. Não. Tô criticando o Cudê. Pelo amor de Deus. Nenhuma Não, momento eu não é critiquei o criticar ou Cudê. elogiar. Tá? Tu tem que É ter, que assim, ó, tu tem que aprender a interpretação. Não, é que o Inter de texto. o Inter não pode ficar O preso que eu no tô seguinte. falando- O Cudê foi ruim. Ah! Aí o Inter tem que morrer com o concordo Roger. contigo. Tem que ser eliminado da Libertadores. Mas eu concordo final do contigo. Brasileirão com o Roger, porque, nossa, o Cudê. Mas eu Esquece tô- o Cudê. eu tô Tá, concordando contigo. parou. Eu concordo. Amarelinho pros dois. Amarelinho pros dois. Calma aí. Não se chega de quadro Cudê aqui. Já entendemos.